Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro verso. Mude a sua mentalidade, mude a sua vida. Em certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar de bondade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aonde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo, buscá-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para teres te lembrado de um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolva ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Amém? Sente-se. Você já teve a sua vida prejudicada por causa do erro de outra pessoa? O erro de uma pessoa ou de outra pessoa, sendo ela da sua família ou não, trouxe sofrimento para a sua vida, para a sua família, para você? Porque a história de Mefibosete se trata de uma tragédia familiar, de alguém que teve o seu curso, seu destino mudado, através do erro de uma pessoa, que além de trazer sofrimento para a sua própria vida, trouxe sofrimento para a família inteira. Mefibosete era príncipe, era filho de príncipe, era neto de rei, foi neto de um grande rei chamado Saul, de um rei que encontrou no decorrer da sua trajetória, se encontrou desaprovado por Deus, rejeitado para ser rei de Israel. Saul, com o seu pecado, com a sua inconsequência, com a sua loucura, conseguiu não só apenas trazer tragédia e sofrimento para a sua vida, como ele conseguiu trazer sofrimento para a sua família inteira. E como consequências do seu erro, ele perdeu seu reinado e perdeu a sua própria vida. Quando nós encontramos aqui Mefibosete nesse momento da história, ele já é um homem, ele já está crescido. Mas quando ele era criança, no tempo da guerra, fugindo da batalha, fugindo da guerra, a sua babysitter, a sua babá, fugindo com ele nos braços, tropeçou, caiu, a criança foi jogada na frente e carroças passaram por cima das pernas da criança e ele ficou aleijado de ambos os pés. Saul morreu na guerra, Jonatas, seu pai, morreu na guerra, e Mefibosete foi levado para o ostracismo, para o esquecimento. Foi viver no lugar mais pobre, olha para cá, no lugar mais miserável de Israel, numa terra de fome, num lugar de sofrimento, de escassez, na casa de um mendigo. Você já pensou? Você adulto, já depois de casado, depois de adulto, ter que voltar a morar na casa dos seus pais?
ou você ter que morar de favor na casa de um parente. Imagine só você viver de favor na casa de um mendigo, no lugar mais pobre de Israel. Essa era a situação de Mefibosete. Até que um dia, o Espírito do Senhor começa a incomodar as memórias de Davi. Diz aí para quem está perto de você, irmão, o Espírito do Senhor incomoda. Tem um dia que Deus não deixa passar, que Ele começa a incomodar até você começar a tomar decisões importantes na sua vida. Mas o Espírito do Senhor incomoda. Amém? E Davi, depois de uma noite de um sono inquieto, Davi acorda e ele se lembra do seu pacto, da sua aliança e da sua amizade com Jonatas. Porque Davi, a Bíblia define, a palavra define, olha para cá, presta atenção. A palavra define a amizade de Davi e Jonatas, quando diz que a alma de Davi se ligou à alma de Jonatas. A alma de Davi se ligou à alma de Jonatas. Eles eram como irmãos, era uma amizade muito forte. Os dois tinham muito caráter, muita força, muita lealdade, muita personalidade, ao ponto de Jonatas se colocar contra o pai, Saul, a favor de Davi. Em certo momento, quando Jonatas defendeu Davi, Saul jogou uma lança, que por muito pouco, se Jonatas não tivesse se desviado da lança, a lança tinha ultrapassado o seu peito. Tamanha era a fúria de Saul contra o próprio filho, porque o filho tinha dado cobertura para Davi. Mas um dia, nessa amizade, Davi tanto amava Saul, como Davi amava Jonatas. Tanto é que mesmo Saul odiando Davi, perseguindo Davi, com suas ciladas, suas emboscadas, durante 10 anos, Davi viveu fugindo de Saul, se escondendo nos vales, nas montanhas, no deserto, fugindo do território de Israel, para não ser morto por Saul, porque Davi dizia, quem sou eu para tocar na vida do ungido do Senhor? Davi por várias vezes teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, e não fez. Em certa ocasião, Saul estava dormindo no acampamento, cercado pelos seus guardas pessoais. Davi foi lá e roubou a espada do rei, e gritou, ei, cadê os guardas do rei? Eu estou com a espada do rei aqui. E Saul viu que Davi não tirou a sua vida porque não quis, porque ele dizia, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Quando Jonatas, olha para cá, olha para mim, quando Jonatas morre, e Saul morre na guerra, e os dois morrem juntos, Davi rasga as suas vestes, ele lamenta a morte de Jonatas e Saul, a morte desses dois guerreiros. Mas os anos se passam, Mefibosete, como criança, aleijado, é levado para a pobreza, para o esquecimento, para o ostracismo. Davi se torna rei, mas um dia, o Espírito do Senhor incomoda Davi, e Davi se lembra de Jonatas. Sua alma está sem paz, ele tem uma questão, ele tem uma pergunta, ele tem uma curiosidade. Então ele chega para a sua assessoria real, e ele pergunta, resta ainda alguém da família de Saul, que eu possa usar da bondade de Deus por amor a Jonatas? Resta ainda alguém? Aí alguém diz, não, olha rei, tem que chamar Ziba, porque Ziba é responsável pelas propriedades de Saul, é Ziba quem toma conta dos bens do rei Saul, das propriedades, das terras que pertenciam a Saul, está tudo sob o comando de Ziba. Então o rei manda chamar Ziba. Quando Ziba se apresenta, o rei pergunta, resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar da bondade de Deus por amor a Jonatas? Então Ziba diz, restou um filho de Jonatas, chamado de Mefibosete, ele é aleijado de ambos os pés. E o rei perguntou, aonde ele está? Ele disse, ele está em Lodebar, vivendo de favor na casa de Maqui, um mendigo. Então Davi disse para sua guarda real, manda buscar ele até aqui, vão lá e tragam ele aqui. Então eles vão buscar Mefibosete lá em Lodebar. Quando eles chegam em Lodebar, a comitiva real, que acha a casa do mendigo, pega Mefibosete e traz até a presença do rei. Quando Mefibosete chega na presença do rei, como ele é coxo, ele é aleijado, ele chega se arrastando e vai até próximo do rei. E quando ele chega próximo do rei, ele pergunta, o que é que o rei deseja de um cão morto como eu? Quanto vale um cachorro morto?
Pergunte para quem está ao seu lado: quanto vale um cachorro morto? Um cachorro morto não vale nada. Era assim que Mefibosete se enxergava. Era assim que Mefibosete se via. Esse era o conceito que ele tinha a respeito dele. Ele não sabia de uma aliança que existia, e essa aliança dizia respeito ao destino dele. Ele não sabia de um pacto que tinha sido feito antes mesmo dele nascer, suponho. Ele não sabia desse pacto que tinha sido feito a respeito dele. Ele não sabia de nada. Então ele é trazido para o palácio do rei, ele é trazido para a presença do rei, mas quando ele chega no palácio, ele se vê, ele se enxerga como um cachorro morto. E esse é o ponto principal de hoje, porque o meu maior desafio, e um dos seus grandes desafios na vida, é nós vencermos a mediocridade. Diz aí, irmão, você precisa, diz isso, fala isso, você precisa vencer a mediocridade que ainda possa existir na sua vida. Fala isso de novo. Você precisa vencer a mediocridade que ainda possa existir na sua vida. Deixar de ser alguém pequeno, deixar de ser alguém miserável, deixar de ser alguém mesquinho e passar a ser alguém grande, de espírito nobre, de espírito elevado. Deixar de ser alguém tão sem noção do que Deus espera, e do que Deus quer, e do que Deus vai fazer, e do que Deus pretende, e do que é propósito de Deus para você. Deixar de ser alguém tão sem visão sobre os projetos de Deus para a sua vida, e passar a entender o que Deus quer para você. Escute só, pode aplaudir o Senhor. Isso só acontece se eu entender a obra que foi realizada na cruz pela minha vida. Você está me ouvindo? Se eu entender a obra que foi realizada na cruz pela minha vida. Lodebar é um lugar de sofrimento permanente. Lodebar é um lugar de derrota, um lugar de fracasso, um lugar de escassez, de miséria, um lugar de choro, de lamento e de dor, um lugar de esquecimento. Davi manda buscar. A primeira coisa que Davi faz é dizer: arranca Mefibosete de lá, arranca Mefibosete daquele ambiente de derrota. Sabe o que eu entendo quando eu olho para esse texto? Foi a primeira coisa que Deus fez na minha vida, foi a primeira coisa que Deus fez comigo. E eu não falo apenas de ambientes geográficos, eu falo de um ambiente emocional, eu falo de um ambiente espiritual. Olha para cá, eu falo de envolvimento com pessoas erradas. Se prepare, Deus vai arrancar as pessoas erradas da sua vida. Você está me ouvindo? Deus vai arrancar as pessoas erradas da sua vida. Se prepare, Deus vai arrancar você do lugar errado. Deus vai arrancar você de ambientes de derrota, de ambientes destrutivos para a sua vida. E eu digo uma coisa, escute: se você está vivendo cercado de inimigos, ou vivendo num lugar e num ambiente em que as pessoas que estão cercando a sua vida escarnecem de Deus, têm inveja, não acreditam nos sonhos de Deus para a sua vida, no propósito de Deus para a sua vida, você prega e elas zombam de Deus, Deus vai arrancar você desse lugar. Ou Deus converte essas pessoas, ou elas se convertem, ou Deus leva você para bem longe delas. Mas Deus não vai permitir que nesse primeiro momento de cura, nesse primeiro momento de libertação, de restauração, nesse primeiro momento de mudança na sua vida, Deus não vai permitir que você fique nesse ambiente de derrota. A primeira coisa que Deus faz para a sua vida ser transformada é arrancar você de Lodebar, é tirar você dessa situação e colocar você num lugar de excelência, colocar você num lugar de honra. Se você crê nisso, abra sua boca. Como é que Deus me arrancou de Lodebar? Primeira coisa que eu posso entender como o fato de Deus ter me arrancado de Lodebar, foi quando Deus arrancou uma depressão que existia em mim, um espírito de morte que existia na minha vida, que por diversas vezes eu, com 20 anos de idade, com 21 anos de idade,
eu me perguntava, por que eu não pego e não dou um tiro na minha cabeça? E uma vez eu peguei uma arma no trabalho, engatilhei a arma e coloquei ela aqui. E aquela vozinha disse assim, está tão fácil, é só um toque no gatilho e explode tudo. E eu fiquei com aquela arma durante alguns minutos aqui pensando, por que eu não acabo com a minha vida? Porque essa vida não presta para nada mesmo. Eu não passo de um cachorro morto, nada para mim serve, nada para mim dá certo, nada para mim presta, tudo para mim dá errado. Todas as pessoas que eu amo e que eu confio me traem, dão as costas para mim. Então Deus me cura. E a primeira coisa que Deus faz, sabe o que é? É arrancar esse espírito da morte da minha vida e dizer para mim, eu tenho algo muito maior preparado para você, eu tenho algo muito melhor preparado para você, eu tenho aquilo que você não espera preparado para você. Você está me ouvindo? Deus vai arrancar você de Lodebar. Meu Lodebar pode ser um, o seu pode ser outro, uma depressão profunda, um casamento infeliz. O seu Lodebar pode ser viver ao lado de uma pessoa que te despreza, que te humilha, que judeia, que maltrata. É viver com uma pessoa que está na sua vida, usada por Satanás só para esmagar você. E você diz, meu Deus, até quando eu vou viver dentro desse Lodebar? O seu Lodebar pode ser uma doença, uma enfermidade, um câncer, ou um vício, uma cadeia, em que você diz, por que eu não consigo me libertar? Por que eu não consigo vencer esse vício? Eu falo que vou parar e não consigo, eu digo que não vou mais usar e continuo usando, que inferno! E você não entende que quando chega a hora que Deus dá ordem no mundo espiritual e diz assim, arranca ele de lá, não há demônio que possa impedir, não há mal que possa impedir. A primeira obra que Deus quer realizar é arrancar você de um ambiente de derrota. Diz aí, Deus quer arrancar você de um ambiente de derrota. E esse ambiente de derrota é uma situação de sofrimento permanente e contínuo. Segundo lugar, a obra que Jesus realizou na cruz por mim é uma obra de cura e de libertação, amém. Ele levou sobre ele as minhas enfermidades. Mas é uma obra também de restituição. Você está me ouvindo? Eu não estou falando para você que o filho que faleceu vai ressuscitar, que o marido que faleceu vai ressuscitar. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando que Deus vai restituir a paz para a sua vida. Deus vai restituir a alegria na sua vida. Deus vai restituir a esperança na sua vida. E aquilo que foi causado como um dano por uma força maligna, por um ato de covardia, isso sim Deus vai fazer restituir. O que o diabo roubou, Deus vai te restituir. Deixa eu ser profeta, recebe essa palavra. O que o inimigo arrancou de você, Deus vai restituir. Se prepare para uma obra de restituição. Ele é levado, ele é arrancado de Lodebar, é levado para o palácio. E lá no palácio o rei dá ordem para ele, tudo que pertencia a Saul, a sua casa, toda a herança, todos os bens, todas as terras, todas as propriedades, devolvam tudo para Mefibosete. Ziba, você era servo de Saul, você vai ser servo de Mefibosete. E quantos filhos você tem? Tenho 15. Quantos servos você tem? Tenho 20. Todos eles vão servir a Mefibosete, e vão plantar, e vão colher, e tudo que for colhido vai ser levado para a presença de Mefibosete, para que nunca falte provisão para o neto de Saul, para que nunca falte alimento na casa do neto de Saul. E no dia que faltar, ele vai poder comer pão à minha mesa, e sentar na minha mesa como se fosse um dos meus filhos, porque agora será assim, disse o rei Davi. Olha para cá, olha para mim. Acredito eu que nós, ou poucos de nós, estamos preparados para as grandes coisas que Deus tem planejado para a nossa vida. Muitos não têm a visão ou o entendimento, se apequenam, se diminuem, se menosprezam. Não há em nós um espírito nobre, um espírito de excelência, de grandeza.
para entender que eu não sou mais aquela velha criatura, que eu sou nova criatura, que eu não posso ser rotulado pelo meu passado, eu sou identificado pelo meu presente, e que não adianta ninguém dizer que eu sou filho de cachaceiro, e porque sou filho de cachaceiro, eu vou ser cachaceiro também. Deus mudou o meu destino, Deus quebrou toda a maldição na minha vida. Você está me ouvindo? Diz aí para quem está perto de você: não aceite ninguém dizer que você não consegue. Diz isso: não aceite ninguém lançar nenhuma palavra maligna sobre a sua vida. Você é muito melhor do que isso. Grandes coisas estão preparadas, grandes coisas estão para acontecer. Se você crê nisso, abre a sua boca e glorifique o Senhor. Precisamos entender que nós não fomos chamados para ser cauda, nós somos cabeça. Diz aí: você não é galinha, você é águia. Diz isso para quem está perto de você: você é águia. Sacode a pessoa: você é águia. Olha para cá, olha para mim, olha para mim. Eu posso ter uma mentalidade medíocre, eu posso ser o meu melhor amigo ou ser o meu pior inimigo. Eu posso ser grande e posso ser mesquinho. Eu posso ser possuído por um espírito de excelência, eu posso ser possuído por um espírito de miserabilidade. Você escolhe. Estamos preparados para viver no palácio? Estamos preparados para ser príncipes? Estamos preparados para sermos filhos do rei e para sentarmos na mesa do bem? Estamos preparados para o nível de importância que Deus quer dar para a nossa vida, para os lugares de importância que Deus quer nos colocar, nas posições estratégicas que Deus quer colocar você, os lugares aonde Deus quer te levar, as pessoas para quem Deus quer te usar? Você está preparado para isso? Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Eu olho para Mefibosete. Mefibosete é arrancado de Lodebar e é levado para o palácio do rei, e ele chega lá dizendo que ele é um cachorro morto. Esse é o conceito que ele tem a respeito dele. Esse é o conceito que ele tem a respeito da expectativa de vida dele. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu sou um cachorro morto. E o rei está dizendo: não, você não é, porque o que foi levado de você eu vou devolver. Tudo que foi roubado, a sua herança você vai receber, e eu vou mudar as suas vestes, e você não vai ser mendigo, e para Lodebar você não volta nunca mais, e na pobreza que você viveu você não vai viver mais, e na miséria que você viveu atolado você não vai mais. Mesmo assim ele se vê como um cachorro morto. Aí eu olho para um outro personagem da Bíblia, chamado de José, que é arrancado do conforto da casa de seu pai, é um príncipe, e pela maldade e pela inveja dos irmãos ele é perseguido, e é dado como morto, é vendido, é colocado num buraco e é vendido para o Egito, e lá no Egito ele vai parar num mercado de escravos, e ali ele é comprado por um general chamado Potifar, que o leva para sua casa, e na casa de Potifar José prospera. A casa de Potifar começa a prosperar por causa da presença de José lá. Quer dizer, quando você tem uma vida abençoada, até quem está perto de você pega carona na sua bênção. Você sabia disso? Até quem está perto de você pega carona na sua bênção. Aí Potifar percebe, ele é mala, ele é um mala. Ele percebe que a casa dele, que os negócios dele, que a fortuna dele está multiplicando, porque José está lá. Então ele entrega todo o governo da sua casa, toda a mordomia, a chave do cofre, a administração. José, quem manda em tudo aqui é você, José. Eu vou viajar, eu vou acampar, eu vou pescar, eu vou para caçar, e você vai ficar cuidando de tudo. Você só não pode tocar na minha mulher. A única coisa que não lhe pertence aqui é a minha mulher, o resto você manda em tudo. E a casa de Potifar prospera. E aí ele é injustiçado, porque a mulher de Potifar, possuída por um espírito de pombagira, um espírito de prostituição, ela vê aquele cara ali perto dela, o cara todo bonitão, cara lindão assim que nem eu, aí ela não aguenta, e ela tenta seduzi-lo, e ele não aceita, porque José poderia estar cheio de maldade. José poderia dizer assim: eu vou me vingar, eu vou aproveitar, e vou pegar a mulher desse cara, e vou matar ele, e vou ficar rico, e vou voltar e vou me vingar dos meus irmãos. José não,
Ele diz para ela: eu não posso trair a confiança do meu Senhor. Mas ele não está aqui, ele não está vendo, mas Deus está vendo. Ele não está aqui, mas Deus está aqui, está vendo tudo. Então José diz não para ela. Aí ela se rasga, ela rasga as suas roupas, ela se azunha, e ela inventa que foi violentada, estuprada, e Potifar não acredita, porque se ele tivesse acreditado, ele tinha mandado matar José. Aí ele manda José para a cadeia, e lá na prisão, José passa mais de 10 anos preso, por um ato que ele não cometeu, e mesmo assim, ele não se desvia. Ele tem um espírito nobre, ele tem caráter, ele tem força, ele tem personalidade. Na cadeia, o chefe da cadeia dá as chaves da prisão para José, e José passa a administrar a cadeia, e a cadeia prospera, e nenhum preso foge, e a paz, a prosperidade naquele presídio, e o carcereiro percebe que é por causa da presença de José, até que um dia José é lembrado. Então José é levado para ser governador de toda a terra do Egito. Sabe por quê? Porque José foi arrancado da casa do pai, foi jogado num buraco, foi vendido como escravo, foi caluniado, foi parar na cadeia, mas ele não perdeu a sua nobreza. Ninguém faz dele um escravo, porque ele não é escravo, ele é livre. Ninguém pode tornar pequeno aquele que é grande. Ninguém pode amaldiçoar aquele que já foi abençoado por Deus. Você está me ouvindo? Ninguém pode amaldiçoar aquele que já foi abençoado por Deus. Olha para cá, como age uma pessoa de espírito elevado, uma pessoa nobre. Diz aí para quem está perto de você: seja nobre. Ixi, está muito fraco, mais do que eu. Seja nobre. Como age uma pessoa de espírito nobre? E nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos os medíocres e os nobres. Você já ficou na frente de um médico medíocre? Eu fui consultar minha esposa antes dela fazer a cirurgia, um neurocirurgião que alguém indicou. Sentamos lá, esperamos, quem vai para médico tem que esperar mesmo. A gente já vai sabendo que vai esperar. Demorou, chegamos lá, eu sentei, minha esposa sentou, e ele estava mexendo no celular dele, de cabecinha baixa, mexendo no celular dele. E disse: a senhora pode falar? Aí ela disse assim: não, é porque eu trouxe o meu marido para ele conhecer o senhor, e ele quer fazer algumas perguntas sobre a cirurgia. Aí ele disse assim: pode falar, estou ouvindo. Aí eu disse assim: dá para o senhor largar essa porcaria desse celular e olhar para mim, que eu estou pagando R$400 na consulta, pelo menos para o senhor olhar para mim. Aí ele largou o celular e diga: pode dizer, diga, senhor. Aí eu não operei com ele, porque ele é medíocre. O médico que tem nobreza, ele olha nos seus olhos, ele conversa com você, ele examina você, ele atende você. E quando você sai do consultório, você diz assim: que médico bom foi esse? Difícil eu ver um médico assim. Esse médico, ele não é medíocre, ele está num patamar mais elevado. E como ele está num patamar mais elevado, ele vai colher os frutos disso. Profissionalmente, ele vai colher os frutos disso. O médico que não é medíocre, ele tem uma clínica, ele é mais bem sucedido do que os outros, ele ganha mais do que os outros, ele é mais recompensado do que os outros. Por quê? Porque ele tem um espírito de excelência. O que ele faz bem feito. O que ele faz o melhor. O que ele faz com trabalho, com dedicação. E Deus honra a quem se esforça, Deus honra a quem se dedica. Você está me ouvindo? Olha para cá. Você pode ter um espírito nobre ou um espírito medíocre. E o que é que define um espírito nobre? Em primeiro lugar, seja uma pessoa generosa. Diz aí para quem está perto de você: seja generoso, irmão. Meu Deus, olha para mim. Eu não tenho visto isso na igreja. Eu vejo os espíritas que seguem uma doutrina completamente
distorcida, um ensinamento errado, operação do engano. Mas eu vejo os espíritas fazendo muito mais boas obras do que os evangélicos. Os espíritas fazem mais boas obras do que os evangélicos, embora sigam uma doutrina completamente equivocada. Não vejo os evangélicos ajudando pessoas, estendendo a mão para quem precisa. Não vejo generosidade na hora de servir a Deus, de amar a Deus. Eu não vejo generosidade no relacionamento com Deus. Generosidade de você conhecer uma família que vê que o pai está desempregado, a mãe está desempregada, tem filhos pequenos em casa, e você está ali fazendo as suas compras de final de ano, fazendo o seu crediário de sapato, e não se lembrar que não custa nada você comprar um par de sapato e levar para aquela criança que não tem nenhum, que é seu parente, que é seu vizinho, que nem espera que alguém faça isso, mas você chega lá e diz assim: olha, comprei um sapato para a tua menina, comprei uma sandália, eu fui lá e me lembrei da tua menina e comprei uma sandália para ela. Sabe o que você está fazendo? Você está semeando na vida dessa pessoa. Ela vai ver Deus em você, ela vai ver o amor de Deus em você, ela vai ver a compaixão de Deus em você. O que está faltando para a gente é generosidade, é só egoísmo, é só gente egoísta na igreja, que está aqui só para querer milagre, para querer se beneficiar. Eu quero a cura, eu quero a restauração, eu quero, pastor, eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre. Que termina o culto, às vezes 3 cultos que eu prego no domingo, termina o culto, eu estou aqui cansado, tem uma fila aqui me esperando, o senhor tem um minutinho para mim, porque eu preciso de uma resposta. Meu irmão, e não faz nada por ninguém, é incapaz de ajudar quem quer que seja, é incapaz de estender a mão para quem quer que seja. Seja generoso. Diz aí: faço bem até para quem não merece. Não importa, seja generoso. Nós não aprendemos, nós aqui no Nordeste, não aprendemos o que é semear na vida das pessoas. Não sabemos o que é semear na vida das pessoas. Meu irmão, eu nunca perdi. Pastor, o senhor vai fazer isso pelo fulano? Fulano não merece. Não me interessa se ele merece ou se ele não merece. Se Deus mandar eu abençoar uma pessoa, eu vou abençoar. Eu não sei, quem sou eu? Se Deus mandar eu abençoar uma pessoa, eu posso nem conhecer, eu não posso nem saber quem é essa pessoa, eu posso não conhecer os frutos dela, ou o caráter dela, mas se Deus mandar eu abençoar uma pessoa, eu vou abençoar essa pessoa. Você está me ouvindo? Por favor, olhe para quem está ao seu lado e pergunte: irmão, você é uma pessoa generosa? Você ajuda as pessoas? Você estende a mão para quem precisa? Será que existe? Olha para cá, será que isso existe? Ou você é uma pessoa que só pensa em você? Até na sua oração, naquilo que você pede a Deus, você só pensa em você. Até a tua oração, o teu clamor é voltado só e apenas para beneficiar você. Você ora pelo seu pastor? Você ora pelo seu pastor? Você ora pela sua igreja? Você ora pelo seu vizinho? Você ora pela sua família? Ou você ora por aquela pessoa que está se levantando como sua inimiga? Ela precisa mais ainda da sua oração, não tem ninguém que ore por ela, e Deus permite que ela se volte contra você, para pelo menos você orar pela vida dela. Diz aí para quem está perto de você: seja generoso, faça o bem, semeie, ajude a quem precisa. Um prato de comida, um par de sapato, uma roupa que você não usa mais, um prato de sopa. Ajude alguém, faça o bem, e Deus vai recompensar você, e muito mais Deus vai fazer na sua vida. Você está me ouvindo? O espírito nobre é generoso. Uma pessoa de espírito nobre, ela é zelosa. Passa muito rápido a hora, né? Mal comecei a pregar 8 horas. Ela é zelosa. Diz aí: seja zeloso, irmão. Tenha critérios.
principalmente naquilo que você faz para Deus. Seja zeloso. Você já viu a casa de uma mulher zelosa? Pode ser uma casa simples, humilde, não tem móveis luxuosos, não é um apartamento é uma casa simples. Mas você chega, a casa é cheirosa, tudo está no seu cantinho, tudo limpinho. Aquela mulher zelosa. Você já entrou na casa de uma mulher cebosa? Já ou não já? Fala a verdade. A casa fede. A casa fede. Tudo desorganizado, tudo sujo. Você pede um copo d'água, o copo tem ceroto. Eu fazia venda no sertão, venda no interior. Lá na Morada Nova, cheguei numa casa que a mulher ganha bem, o marido ganhava bem, funcionário federal, não vou nem dizer qual é o órgão. Cheguei naquela casa, a casa cheirava mal. Aí eu fazendo meus pedidos ali, sentado na sala, fazendo o pedido. Aí chegou um menino grande, quase 10 anos, um menino grande, gordo, todo suado. O menino chegou, olhou para mim, ficou do meu lado, eu sentado na sala fazendo o pedido. O menino ficou do meu lado, se acocou e começou a fazer cocô ali na minha frente. Eu olhei para aquilo ali, eu digo, meu Deus, um menino com 10 anos de idade, meu Deus, diz aí para quem está perto de você, seja zeloso, irmão, tenha critérios na sua vida. Você está me ouvindo? Espírito nobre é ser alguém zeloso no seu relacionamento com Deus. Uma pessoa zelosa, ela nunca oferece o pior, ela oferece o melhor. Irmão, o medíocre chega na igreja, fica olhando para o relógio, pedindo a Deus que o culto termine logo para ir embora. O medíocre chega na igreja, ele não ora, ele não adora, ele fica sentado lá nos últimos lugares, ele não está nem aí para adorar, para louvar, ele não está nem aí para o culto, ele não está nem aí para nada, ele é medíocre, ele não se importa com nada, para ele nada é importante, para ele nada é prioridade, para ele nada está em primeiro lugar. O zeloso não, o zeloso chega na igreja, ele quer receber a palavra, se é para orar ele ora, se é para clamar ele clama, se é para louvar ele louva, se é para vir para frente ele vem. O medíocre não, você pode passar 10 anos chamando o cara para frente, ele fica lá atrás, ele diz, eu não vou, ele pode me chamar aqui para frente, mas eu não vou nem que ele venha me buscar, eu vou ficar aqui, porque ele é medíocre, o espírito dele é medíocre. A pessoa zelosa não, ela é criteriosa, ela é obediente, o coração dela é quebrantado para o Senhor. Se é para louvar ela louva, se é para adorar ela adora, se é para buscar ela busca, se é para ser fiel ela é fiel, se é para ser obediente ela é obediente. Tudo que ela faz para Deus, ela faz com critérios. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Diz aí para quem está perto de você, seja zeloso. O zeloso ele ama. O zeloso ele ama. E quando ele ama, ele cuida daquilo que ele ama. Amém? O zeloso, ele vai arrumar as cadeiras da igreja, ele arruma da melhor forma possível. Ele faz aquilo com amor. O zeloso, ele vai limpar o banheiro da igreja, ele limpa como se fosse o banheiro da casa dele. Ele não faz de qualquer jeito. O zeloso prepara uma oferta antes de vir para o culto, coloca até perfume no envelope da oferta, porque ele é zeloso, ele faz com amor, com capricho. O medíocre não. O medíocre nem sequer se importa de ofertar, para ele isso nem interessa. O zeloso, o pastor chama para fazer um voto, ele é tão zeloso, ele tem tanto amor pela obra, que o pastor chama para fazer um voto de final de ano, ele corre aqui na frente. O medíocre dá as costas e vai embora. Para ele tanto faz como tanto fez. E essa é a diferença. Porque o zeloso, Deus exalta. E o medíocre, a vida fica estagnada, nunca muda, porque a mentalidade não muda. A mentalidade não muda. Pode viver no palácio, mas a mentalidade é de escravo. A mentalidade é de medíocre. O zeloso trata as coisas de Deus com excelência. Ora, se o cara não consegue perseverar num culto, começar e terminar um culto, imagine perseverar na vida. Não consegue.
É por isso que na igreja tem o joio e o trigo. Você concorda comigo? Na igreja tem ou não tem o joio e o trigo? A Bíblia não diz isso? Não é a palavra que diz isso? Não tem o joio e o trigo na igreja? Amém ou não amém? Você é o que? Você é o que? Você é joio ou você é trigo? Você sabe o que você é. Eu não posso julgar você, eu não posso dizer o que você é, eu posso dizer o que eu sou, mas você sabe se você é joio ou é trigo. Você está me ouvindo? Por que Deus exaltou José? Por que Deus pegou José da prisão e colocou ele como governador do Egito? Porque na casa de Potifar, José foi fiel. E o zeloso, ele é cuidadoso. O zeloso, ele é criterioso com aquilo que Deus coloca na sua responsabilidade para você cuidar. Amém? Diz, irmão, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar, cuide com zelo, porque isso vai trazer honra, isso vai trazer vitória lá na frente, isso vai trazer cumprimento de promessa lá na frente. Então, se Deus me deu filho, está aqui. Esse aqui é meu filho, aquela ali é minha filha. Dê minha filha a mão aqui. Pronto. Aquela ali é minha filha. Deus colocou eles na minha vida. Sabe o que eu fiz? Eu cuidei deles com zelo. Foram um presente de Deus para a minha vida. O meu zelo trouxe eles para o altar comigo hoje aqui. Você está me ouvindo? Porque aquilo que Deus coloca nas suas mãos, seja zeloso. Deus me deu um ministério. Eu comecei o meu ministério dentro de uma favela, na Rua da Tapa, na Travessa Lavinha, no bairro das Damas. A igreja não era nem o tamanho da metade desse altar, só cabia 17 pessoas dentro da igreja, mas eu fui zeloso. Deus me trouxe aqui hoje. Você está me ouvindo? Então Faraó olha para José e pergunta para a sua comitiva real, para mais ou menos umas 400 pessoas que estavam no seu pátio ali, no Egito. Faraó pergunta: ei, entre vocês, na terra do Egito, aonde nós encontraremos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Sabe o que é que Faraó diz para José? Visto que não há na terra, visto que não existe na terra ninguém tão sábio e criterioso como tu, eu te colocarei sobre governante da terra do Egito. Em toda a terra do Egito ninguém sai ou entra sem a tua permissão. Somente no trono eu serei maior do que tu. E José se torna príncipe na terra do Egito. Sabe por quê, irmão? Porque ele era criteriosamente zeloso. Na casa de Potifar, José poderia ter agido com falsidade, não agiu. Agiu com honra, com honestidade. Foi zeloso, cuidando daquilo que não era dele. Foi honesto, cuidando daquilo que não pertencia a ele. Deus vai lá e honra José. E José se tornou maior do que Potifar. Na prisão, José foi zeloso, cuidando daquilo que nem sequer era obrigação dele, mas ele foi honesto, ele foi zeloso, e Deus coloca ele como governador. E lá, como governador do Egito, ele foi zeloso, a ponto que toda a terra do Egito prosperou por causa da bênção sobre a vida de José. Será que Deus não quer fazer isso na minha vida e na sua? Diz aí, você acha que Deus te escolheu para ser um fracassado? Deus te chamou para ser uma pessoa sem perspectiva, sem esperança, sem futuro? Você não tem ideia, você não tem noção dos planos que Deus tem para a sua vida, dos projetos de Deus para a sua vida. É algo muito maior, está muito além daquilo que você espera. Se você crê nisso, abra a sua boca. Quais são os seus planos para 2020? Pergunta, irmão, quais são teus sonhos, teus projetos? Tem projeto para 2020? Tem? Quais são teus projetos? Não, pastor, tanto faz como tanto fez. Tem algo errado na sua vida, tem algo errado com você. Pergunte aí, quais são teus sonhos? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sonhe grande. Quais são teus sonhos? Um pastor americano foi fazer uma cruzada no sertão do Pernambuco. Foi fazer uma cruzada no sertão do Pernambuco, Fábio. Um americano, 2 metros de altura, olho azul, grilo. Chegou lá, juntou um monte de sertanejo. Tinha um sertanejo trabalhando lá na fazenda onde ele estava fazendo a cruzada. O nome dele era Zé, 30 anos de idade, casado com 4 filhos. Zé serviu lá o americano,
Depois serviu o jantar para o americano. E depois o Zé chegou para o pastor dele e disse: pastor, que culto maravilhoso. Que maravilha, pastor. Um dia eu quero pregar como esse americano prega. Eu quero ser um pastor igual a ele. Viajar o mundo ganhando almas para Cristo. O pastor olhou para ele e disse: Zé, com 4 filhos, analfabeto, morando no sertão do Pernambuco, Zé, está sonhando demais. O Zé ouviu aquilo ali e disse assim: pois eu vou conseguir. Eu vou sair daqui. Eu vou mudar meu destino. Deus vai me honrar. Então o Zé, na outra semana, chega para a esposa e diz: mulher, te aguenta por aí. Eu vou para São Paulo, vou arranjar um serviço e vou mandar dinheiro para tu aqui no Pernambuco. Quando as coisas melhorar lá em São Paulo, eu mando te pegar e mando pegar os meninos. Aí a mulher ficou logo preocupada. O Zé vai embora para São Paulo, vai arranjar outra mulher por lá e vai me esquecer aqui. Mas o Zé tinha caráter. O Zé tinha firmeza. O Zé tinha um espírito de excelência na vida dele. Ele tinha nobreza. Então o Zé foi para São Paulo. As primeiras semanas dormiu na praça, depois conseguiu dormir no albergue, depois conheceu uma pessoa, um conterrâneo, que levou ele até um dono de uma ótica e começou a trabalhar nessa ótica de zelador. O dono da ótica disse: Zé, você vai ficar trabalhando de zelador aqui, e como você não tem onde morar, você fica morando aqui, fica morando lá nos fundos, no quartinho, lá no fundo da ótica. E o Zé ficou trabalhando de zelador, fazendo pagamentos, também contínuo, e à noite o Zé ia para a escola, para o Mobral. E aí o Zé começa a mandar dinheiro para a esposa, começa a estudar, e em um ano o Zé termina o 1º grau. Ele faz o 1º grau inteiro. No 2º ano, o Zé termina o 2º grau. Quando o Zé termina o 2º grau, o patrão diz assim: Zé, tu já está sabendo ler e escrever, tu já melhorou muito, tu vai ser vendedor da ótica. Tu vai ganhar comissão, vai ganhar mais, e aí tu já pode trazer a tua família para cá. Aí o Zé passa a ser vendedor e começa a prosperar, e é um grande vendedor, e é um bom vendedor, e o Zé, a comissão dele é alta, e o Zé traz a esposa. E aí o Zé estudando, passa no vestibular para direito, e o Zé começa a fazer faculdade para direito, e trabalhando e fazendo faculdade para direito, o Zé se torna gerente da ótica. Quando chega um momento que o patrão diz assim: Zé, o patrão tem muitas lojas, é uma rede de ótica, o patrão diz: Zé, eu tenho que prestar conta contigo, a tua rescisão vai sair alta para mim, tu já está há muitos anos comigo, eu quero fazer um negócio contigo, eu vou te dar essa ótica, o que tu ficar me devendo, tu vai me pagar parcelado, mas a ótica é tua. E o Zé compra a ótica. 15 anos depois, o Zé é advogado, formado e é empresário, e tem uma rede de 15 óticas em toda aquela região do centro de São Paulo. Ele tem 15 óticas, ele é um empresário. E hoje o Zé é presidente da igreja. Até pouco tempo, eu soube dele há alguns anos, eu posso até dar uma informação errada hoje, mas até pouco tempo atrás, é presidente da igreja metodista do Brasil, e viaja o Brasil todo e para fora do Brasil, pregando o evangelho, porque ele não aceitou uma má palavra. Diga para quem está perto de você: não aceite uma má palavra, não aceite ninguém dizer que você não vai conseguir. Você consegue, você consegue. Abre a tua boca, glorifica o Senhor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Será que você tem fé para receber o que eu estou pregando para você? Diz aí para quem está perto de você: se prepare, porque está chegando alguém muito preparado, muito sábio, muito capacitado, forte, feliz, cheio de esperança, cheio de fé. E essa pessoa está chegando. Se prepare para ela, porque essa pessoa é você. Deus vai transformar você. Você crê nisso? Deus vai transformar você em alguém muito melhor, em alguém muito maior. Se cuide, se ame, se valorize, se dê valor. Diz aí: você tem um valor, irmão. Se valorize, irmão.
Pelo amor de Deus, tira esse lundu, essa cara de derrota. Dá vontade de sacudir. Acorda, levanta a cabeça. Eu estou muito velho, eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada, eu não consigo aprender nada. Aprende. Pastor, eu quero fazer medicina, faça. Pastor, eu quero fazer engenharia, faça. Pastor, eu quero ser médico, seja advogado. Pastor, eu quero botar um negócio, bote um negócio e cresça e prospere, porque Deus fez você cabeça, Deus não fez você cauda. Será que estamos preparados para ser águias? Pergunta aí, você é águia ou você é galinha? A galinha, se você amarrar ela no pé da mesa, ela fica ali amarrada. Se você não levar água e comida, ela morre de fome amarrada no pé da mesa. A águia não. A águia está na montanha. Lá da montanha ela olha para o lago. Ela vê um peixe debaixo d'água. Ela mergulha e ela vai lá dentro d'água e pega o peixe e leva para o alto da montanha e come um peixe vivo ali, fresquinho na hora. Ela não come sujeira, ela não come lixo. A águia só come o que é bom. Você está me ouvindo? A águia, se você amarrar ela vai cortar a corda, o cordão. E se for uma corrente de ferro e ela não conseguir cortar, ela corta a perna dela, mas ela não fica presa, porque ela nasceu para ser livre. Ela é águia. Diz aí, você é águia. Meu Deus, eu estou cansado de ver mulheres na igreja derrotadas, porque o marido te despreza, te humilha, te pisa, judeia com você, diz que você é feia, que você está velha, aí você fica murcha, aí você atrofia, e está fazendo o que o diabo quer. Levanta a cabeça, minha irmã, vai se cuidar, ajeita esse cabelo, dá uma repaginada na vida, se valorize, se ame, se prepare, se capacite, para você não depender da humilhação de ninguém, você ganhar seu dinheiro, prosperar, ser uma pessoa bem sucedida. Você é águia. Você é águia. Oh, recarabachuri andereva labassúria. Aleluia. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, diga comigo isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Existe um Lodebar aqui na minha cabeça. Pensamentos de derrota, de tristeza, incredulidade, medo, pavor, insegurança. Meu Deus, uma visão errada, um conceito errado, na forma, na maneira como eu me vejo, como eu me enxergo. Senhor, eu preciso ser curado na minha interioridade, na minha fé. Senhor, eu sirvo a um Deus grande, eu sou filho de um Deus grande. Como posso me ver tão pequeno? Como posso me sentir tão inútil, tão incapaz? Como posso ser tão inseguro? Como posso ter tanto medo? Se eu sirvo a um Deus que é meu Pai, que tem poder para mudar tudo, que tem poder para fazer tudo. Senhor, arranca de mim todo medo, toda incerteza, toda insegurança, toda visão errada, distorcida. Eu sou muito melhor, eu sou muito maior. Deus tem uma grande obra de transformação na minha vida. Deus tem um propósito de me abençoar de tal forma que até quem está perto de mim vai pegar carona na minha bênção. O que o Senhor tem para mim é algo grande. Eu creio em Deus.
O que o Senhor tem para minha vida é algo grande. Deus, diga isso. Eu não vou me diminuir e não vou aceitar ninguém me diminuir, roubar de mim a minha herança, roubar de mim os meus sonhos, a minha esperança, a minha expectativa. Eu não fui arrancado de Lodebar para voltar para Lodebar. Para lá eu não volto nunca mais. Lodebar nunca mais. Senhor, eu quero ser humilde, forte, preparado, seguro, capaz. Quero ser humilde, mas de espírito nobre. Quero ser humilde, mas sei que o Senhor tem propósitos maiores para a minha vida, posições mais importantes, além daquilo que eu espero, além das minhas expectativas. Então todo bloqueio faz cair por terra na minha vida agora. Cura-me, Senhor, na minha mentalidade. Meu Deus, cura-me na minha mentalidade. Aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé, me dá uma fé poderosa, viva, alegre, feliz, entusiasmada, uma fé fora do comum, ultra circunstancial. Me dá essa fé, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E todo trauma, toda sequela do passado, toda angústia, toda cadeia do inferno, faz cair por terra agora na minha vida, em nome do Senhor Jesus.